Olá, pessoal! Está começando um novo episódio do podcast Bola Toda. A bola tá rolando em Foz do Iguaçu. Solta a vinheta! Agora a bola está com Jaime. Quem é você? Jaime, meu cunhado. É isso aí, tudo de bom. Mas fala sobre você, Jaime. Pode deixar a bola aí no chão, fica à vontade. Mas fala quem é o Jaime. Júlio, eu sou o Jaime, o cunhado do Júlio também, primeiro, mas hoje eu estou aqui como um integrante aqui da equipe da saúde, hoje de Foz, né? E o Júlio me propôs aqui, me chamou para a gente conversar um pouco sobre saúde, uma coisa que está muito no meu sangue, né? E no sangue também da irmã. E a gente vai falar um pouco de saúde, né, Júlio? Isso mesmo. Agora, Jaime, você nasceu aonde, Jaime? Então, eu nasci em São Pedro, em Cabo Frio, né? Meus pais moravam em São Pedro Cabo Aldeia, Frio, no Rio de terra Janeiro. boa. No Rio de Janeiro, né? Sou carioca, né? A gente fala que carioca é quem nasceu na gema lá, né? Copacabana, Ipanema. A gente é fluminense, né? Então, eu nasci em Cabo Frio, me formei no ensino superior aqui em Foz do Iguaçu, né? Fui convidado pelo Júlio há alguns anos atrás, né, Júlio? E eu conheci a saúde de Foz e vi uma discrepância muito grande, uma diferença muito grande entre a saúde do Rio de Janeiro e a saúde de Foz do Iguaçu. Apesar de estar trabalhando até nos últimos anos que eu fiquei em Foz, no Rio, eu trabalhava dentro de um hospital de trauma e ortopedia que era referência nacional. Ainda assim, você via que ao entorno a gente não tinha uma saúde que apresentava o resultado que eu imaginava, que eu queria como área de trabalho, né? Quando eu visitei aqui, quando o Júlio chamou aqui, eu vim visitar pela primeira vez que eu entrei num pronto atendimento aqui, tem muitos anos atrás isso. E eu vi um ar-condicionado, assim, eu perguntei para minha irmã, falei assim, a minha irmã estava me levando para visitar ali, né? E era um antigo 100, né? Levando para conhecer ali, eu vi aqueles ar-condicionados, falei, Regina, isso aqui é o quê? É Unimed? É algum plano de saúde? Não, isso aqui é o SUS. Eu falei, SUS? Eu não acreditei. Quando eu vi o posto de saúde, né, que é mais ou menos a estrutura que tem hoje aqui, eu falei, nossa, cara, mas ar-condicionado e, sabe, recepção, aquele ambiente limpo, aquele ambiente saudável, sabe? Eu falei, nossa, é isso aqui que eu preciso vir para cá, né? E aí eu migrei pro serviço de atendimento móvel, né? Na verdade, fiz um teste seletivo aqui, passei, e já com foco de fazer a faculdade, tudo, né? Me organizar aqui em 2006 e me formei em 2011 pelo UniOeste. Agora, nessa gestão, você está ocupando um cargo, né? Hoje eu estou formado já tem 14 anos, né? E sou concursado da prefeitura, sou enfermeiro concursado. Desses anos todos, eu passei a maioria dos anos todos na emergência, né? E no ano passado eu estava coordenando o SAMU regional, aqui é o SAMU Fronteira, né? Que vai até Matelândia, Ramilândia, Itaipulândia e todas as cidades aqui da nona regional. E nessa nova gestão agora, o Fábio me deu esse desafio, que eu encaro não só como desafio, mas uma oportunidade muito grande de profissional, né? De apresentar minhas ideias, apresentar como diretor de urgência e emergência, né? Criando agora, no começo do ano, a diretoria de urgência e emergência. E que é onde consta, né, os serviços de urgência, que é o SAMU, as UPAs, né, que a gente tem 2 UPAs e um pronto atendimento, que é a Padre Ítalo, mais o transporte sanitário. Pô, é uma experiência muito grande e uma responsabilidade também grande, né? Agora, como é que composta a equipe de trabalho no SAMU?
No SAMU, o SAMU é um projeto do governo federal e ele é financiado tripartite, né? Entra o município, o estado e o governo federal. E dentro desse projeto, a gente tem vários tipos de transporte. Né? Porque a gente está falando, o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Né? Então, é um móvel. A gente faz o atendimento pré-hospitalar. Então, a gente tem ambulâncias, tem 2 tipos de ambulância. Nós temos ainda a VIR, que é um veículo de intervenção rápida, e temos a motolância. Aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos a motolancha, né? Porque mas em cidades ribeirinhas, como tem no norte do Brasil, né, no Amazonas, aí eles têm a motolancha, né? Que é a ambulância. A ambulância vai servir toda aquela... Aqui a gente não tem, mas a gente tem todo esse veículo, né? Mais a central de regulação. Então a gente tem um equipamento complexo. Esse equipamento ele se estende para todas as cidades, né? Hoje a gente está ao todo com 17 viaturas, contando com todas as cidades, né? 8 só aqui em Foz do Iguaçu, 8 ambulâncias só em Foz do Iguaçu, e prestando atendimento pré-hospitalar de urgência. Né? E quem é que pode acionar o SAMU? Qualquer pessoa, né? Diferentemente de nacionalidade, né? Nós temos o chamado 192, a gente não tem como em alguns países da Europa, e que são exemplos, que é um chamado único, né? Que desse chamado é uma central única que distribui para todas as forças. A gente não tem. Aqui a gente tem, a Polícia Federal tem um número, o SAMU tem um número, o Bombeiro tem um número, né? A Guarda Municipal tem um número. Então, o nosso número é 192. Com o 192, ele cai numa central aqui de toda a região, e essa central de regulação trabalha uma equipe com 6 pessoas. 2 médicos e um radiooperador e 3 atendentes, que são os TARMs, eles atendem um telefone. E dessas, você perguntou, né, sobre o que formata a equipe, né? Nós temos ambulâncias avançadas, básicas, a VIR, que é uma avançada que não carrega ninguém, mas faz atendimento em todas as ambulâncias, e a moto. A VIR, Júlio, é um projeto interessante. Foi um projeto proposto há alguns anos atrás, que a gente utiliza um veículo de intervenção rápido, que é um método de atendimento a pré-hospitalar, onde você não carrega o paciente, mas você presta apoio com uma picape para qualquer ambulância. Agora, o paciente é removido na ambulância. Jane, mas para o cara ser motorista de um SAMU, quais são os pré-requisitos de um indivíduo desse? Eu quero ser motorista do SAMU, o que eu tenho que fazer? Eu falo que hoje não é muito difícil, mas também não é uma coisa muito fácil também, porque exige também toda a capacidade de calma, de destreza, de determinação, porque não é um serviço fácil. É um serviço que exige... Ele exige uma especialização. Mas é mais ou menos assim, ele sendo motorista, né, ele pode ser motorista categoria C, ele vai fazer um curso que o Senat presta, né, o Senat dá esse curso, que é um curso de, eu não sei quantas horas, mas 120 horas. 120 horas. Esse curso ele vai estar habilitado como motorista de veículo de urgência, né, que a gente chama CVU. Esse é o nome do condutor de ambulância, é condutor de veículo de urgência, o CVU. Então ele vai ter esse curso, mais o treinamento que o SAMU também oferece, que é um treinamento de socorrista, que ali ele faz um treinamento de condução, aí de motorista, de socorrista, e aí ele vai trabalhar com a equipe. Como a gente tem 2 ambulâncias, né, 2 tipos de ambulância, e essas ambulâncias elas são tripuladas ou com médico, né, que é avançada, que tem médico, enfermeiro e um condutor, ou a básica, que é um técnico de enfermagem e um condutor. Legal mesmo. Isso é muito importante. Quais são as principais atividades e habilidades de um enfermeiro no suporte avançado de vida no SAMU? A gente trabalha muito, Júlio, o trabalho de equipe. A gente sempre fala, eu sou um cara muito suspeito quando você fala assim de treinamento, de equipe, porque eu sou um cara que
apaixonado por esse meio de atendimento hospitalar, porque eu acho que é um meio que você mais precisa de integração entre as equipes. Quando você vê uma equipe trabalhando, você pode ter problema, você pode ter disparidade de pensamento, tudo, mas ali acaba, juro. Ali a equipe entra para trabalhar, é o trabalho, o objetivo é o maior, a vida da pessoa. Né? Porque a gente fala, tem uma coisa bem interessante que a gente fala, né? Que quando a vida da pessoa é o teu objetivo de trabalho, aquilo é uma obrigação, se torna uma obrigação. Então, o que eu acho mais interessante desse processo é a integração das equipes. Né? Precisa estar muito bem integrada. Então, a gente vê como que o enfermeiro trabalha. O enfermeiro, no meu conceito, não desvalorizando nenhum componente da equipe, mas o enfermeiro, ele é um cara que ele junta todas as equipes, sabe? Ele que faz o canal entre o médico, o condutor, as equipes do suporte básico, as motolâncias. Então, o enfermeiro do plantão, ele não é só o enfermeiro do plantão, ele é o enfermeiro daquela ambulância que ele sai e ele é o chefe de equipe, sabe? Então, quando a gente fala do trabalho do enfermeiro ali, a gente fala de um trabalho que eu brinco, até falo assim, como que é o trabalho de trabalhar na ambulância? Eu falo assim, olha, você vai fazer... Se eu ficar em pé aqui, eu saio da câmera? Não. Mas se você dentro do hospital, dificilmente você só faz esse trabalho, que é ficar em pé, ou esse aqui. Você vai trabalhar ou sentado ou em pé. Concorda? Tem outra posição? Como que é o trabalho do SAMU? De joelho no chão. De joelho no chão. Essa é a posição que a gente trabalha. Então, não tem faculdade nenhuma que explica sobre isso, que fala sobre isso. Como que você vai pegar um acesso no chão? Como que o médico entuba o paciente no chão? Aonde eu vou botar a ampola que eu vou quebrar? Não tem um balcão. Não tem um balcão. Não tem uma maca, né? Não tem uma... Não, então aí você recebe um treinamento dentro de uma faculdade, onde você quebra a ampola com a técnica e tal, você faz a desinfecção, você quebra a ampola, você põe em cima, você abre todas as ampolas, você pega uma ampola, você aspira. Ali você tem que aprender a quebrar 4 ampolas de uma vez só. Não deixar no chão, porque se tu deixar no chão, tu perde ela. E contamina, né? Claro. E você tem que aspirar tudo na técnica sem contaminar nada. Na grama. Atendendo um cara que está em parada cardiorrespiratória. Sabendo que fala assim, ó, quando você vai pegar um acesso, ou quando o médico vai entubar, você pensa assim, o cara precisa desse acesso. Eu só posso tentar uma vez. Uma vez. A segunda já está passando do limite. Então, às vezes você tenta uma, não consegue duas, você pensa na pressão psicológica que a equipe, que o paciente está precisando daquele acesso venoso, né? Então, isso é o trabalho do enfermeiro. Todos esses vieses que eu te passei, existem muitos outros. Muitos outros, né? Porque a gente brinca, tem dos vieses mais engraçados que tem. Por exemplo, a gente aprende a chegar numa casa, a primeira coisa que tu vê, tem cachorro, solta ou prende ele. Se a pessoa falar para você assim, não, o cachorro não morde, eu falei assim, ele já foi atendido pelo SAMU? O SAMU já veio aqui na casa, com um giroflex, com toda a equipe? Não veio. Então ele estranha. Então, assim, a gente não brinca com o cachorro, porque uma mordida de um cachorro é um acidente de trabalho. Então, a gente tem que prever todo o ambiente que a gente vai, a gente tem que estar muito seguro do que a gente está fazendo, porque a nossa vida é a vida mais importante ali. Então, Jaime, eu acho que é legal isso que você falou, porque para aquele cidadão lá que está nos ouvindo, viu? Quando o SAMU chegar na tua casa, se tiver cachorro, ou solta ele ou prende o cachorro. Porque você não pode causar um acidente de trabalho. Tem mais orientações. Primeiro, quando você for chamar o paciente, né, desde o começo do acionamento, né, posso fazer as orientações? Pode fazer. Eu ia te fazer essa pergunta, entendeu? Cite exemplos de procedimento enfermagem. O que é a central de regulação de urgência e qual o seu papel no SAMU? Então, o que é a central? Né? Você falou de 192, agora a gente vai falar sobre central de regulação. A central de regulação de urgência é uma central criada por uma portaria que chama 2048 de 2002, que foi aplicada em 2004, criando o SAMU. Então, nessa portaria diz que existe uma regulação
aonde a gente determina as portas de urgência. O que são portas de urgência? O Hospital Municipal é uma porta de urgência, a UPA é uma porta de urgência, o Hospital Madre de Dio, em São Miguel, o Padre Teresa, o Nossa Senhora da Luz, sabe? São portas de urgência. O Itamed é uma porta de urgência. Então, ele regula essas portas. Talvez, Júlio, você, por tua vontade, você não pode entrar lá no hospital. Mas a central de regulação, ela determina que cada viatura vá, leve o paciente, aquilo. O médico que trabalha ali, ele exerce uma função ele é um responsável pela regulação e ele tem uma autoridade sanitária. Por ser autoridade sanitária, ele pode colocar em qualquer hospital. Então, essa é uma prerrogativa que eu falo, que eu vou explicar. Você vai lá, o Júlio, talvez você tenha uma pessoa que é médica na tua casa, né? A doutora Regina, que é médica. Mas nem todo mundo tem a esposa como médica. Mas eu tenho certeza, Júlio, que se acontecer alguma coisa aqui, agora, e a gente precisar do apoio dela, do apoio de um médico, você não vai ligar para ela. Eu tenho certeza que você não vai ligar para ela. Porque você é uma pessoa instruída e já sabe como funciona a regulação do SAMU. Hoje, nós temos 2 médicos atendendo lá na regulação agora, 24 horas. Claro. Né? Então, você pensa que quanto vale isso, Júlio? Quanto vale você ter 2 médicos especialistas que têm a chave, né, que a gente fala, de todas as portas de urgência daqui da região. Aconteceu alguma coisa, e a gente pode ligar para ele e falar. Agora, para mim, para você que tem acesso ao médico, eu conheço um monte de médico, já é valioso. Agora, você imagina para aquela comunidade mais simples, que vive num subúrbio, ou que qualquer pessoa da cidade que não tenha contato com nenhum meio médico, não tem conhecimento, que não tem o conhecimento em saúde e que precisa fazer um atendimento. Ela, com 3 minutos, ela está falando com o médico. Ela está conversando com um especialista. E esse papel desse regulador, desse médico, é que vai fazer com que ela faça determinadas... Né? Explica mais ou menos sobre aí todo mundo fala assim, mas eu liguei no SAMU, o SAMU não mandou. Calma. Existem vários serviços que o SAMU oferece. Quando você liga o 193, primeiro, você vai fazer um cadastro, não adianta falar nada de saúde ali. Ali você só vai passar o endereço. Você vai passar o endereço, teu nome, telefone, porque se cair a gente liga. Você vai passar os dados do paciente e, muito importante, a gente tem que estar do lado do paciente. Do lado. Então, assim, não adianta ligar e seu parente está na outra casa. Tem que ligar do lado, você tem que estar do lado do paciente. Estando do lado do paciente, você ligou lá, você fez a ficha, você vai conversar com o médico. Nessa que você vai conversar com o médico, você pode receber uma orientação, né? Ele pode te orientar, olha, meu filho está com febre, vamos dar um supor aqui, é bom que você está veiculando, isso é muito importante. Ó. Criança, meu filho está com diarreia. Tudo bem, você vai orientar, você, olha, o que ele comeu, tal, sabe, ele não é uma urgência, mas talvez precise de um atendimento, você pode levar no posto de saúde. Às vezes, ele vai dar uma orientação, às vezes é uma coisa leve, né? Ou que a pessoa pode até levar no pronto atendimento, e que ele vai dar uma orientação. A segunda opção, por exemplo, uma criança com 2 horas da manhã, vamos supor. Eu estou lá num bairro, sabe, que você não tem acesso, a pessoa não tem vizinho com carro, não tem nada, e é 2 horas da manhã e teu filho está, uma criança com menos de 2 anos, está com diarreia e vômito. Né? Parece uma coisa simples, né? Diarreia e vômito, comeu alguma coisa, tal. Criança, isso é grave. Tem que ser atendido em menos de 1 hora, entende? Então, assim, essa mãe que não tem recurso e não tem conhecimento com ninguém, que não tem nem carro para levar, ela tem uma possibilidade muito forte da ambulância ir lá e remover esse paciente e levar para o pronto atendimento, entendeu? Isso é muito valioso, Ju. Valioso. Sabe? Ela tá, por exemplo, o caso de um idoso, né? Um idoso que cai de madrugada. De madrugada. E você fala assim, mas o idoso cair não é comum? Sim, ele pode ter caído só por ter caído, ele pode ter, que é muito comum e pouca gente sabe, o idoso muitas vezes fratura a fêmur e cai. Ou então ele teve um AVC e cai. Então tem vários fatores que envolvem a queda do E aí idoso. o médico regulador, ele tem condição de avaliar
Ele faz Esse uma grau de. avaliação. Ele tem condição de avaliar esse grau de gravidade. Os riscos. Ele avalia os riscos, vê a possibilidade, se o paciente precisa ou não de atendimento realmente, né? Se ele está lúcido, orientado, tudo, né? Então, aí ele vai mandar a viatura ou vai orientar, depende de cada caso, né? Mas na maioria dos casos, nesses casos que a gente citou, isso que você está falando, às vezes a população ela não consegue entender por que o vizinho dela, a ambulância veio, no caso dela não veio. Pode acontecer. Porque só, a gente, muito diferente do que muita gente acha, a gente não tem 30, 40, 50 ambulâncias. Nós temos 8 ambulâncias para servir 300, só aqui 300 mil habitantes, né? 280 mil habitantes, mais a população flutuante, mais a região, né? E a região também tem outras ambulâncias, né? Mas as nossas viaturas também prestam atendimento. Mas aí a ambulância também, às vezes não foi naquela casa porque não havia tanta gravidade de ambulância ter ido. Por isso que é muito importante passar o caso e entender, né? Tem alguns casos que realmente inspiram cuidados. E com essa conversa com o regulador, você vai poder passar todos os dados com a doença que a pessoa tem. Né? Então, é diferente de um despacho de ambulância, entendeu, Júlio? Ali ele regula. Ali que ele vai definir o grau de emergência, né? O que acontece, eu tenho muito orgulho da nossa motolância aqui na região, porque vários lugares no Brasil não tem. Como a gente tem um trânsito muito pesado aqui, a nossa motolância ajuda muito, porque ela desloca, mesmo que é uma ocorrência muito grave, a motolância vai na frente. Vai na frente e ela inicia já faz os procedimentos de suporte básico. E quando a ambulância avançada chega, já está aberto o campo, já tá, o local já está preparado, às vezes o paciente já iniciou... O cachorro está preso, né? O cachorro está preso, já iniciou as compressões torácicas, né? Quando é uma parada cardiorrespiratória, que é muito importante a gente estar citando isso, né? Que um dos objetivos da criação do SAMU é atender as paradas cardiorrespiratórias e os AVCs, né? Poxa, você vê que a importância do SAMU para o cidadão que está lá na ponta é relevante, porque, por exemplo, se o cara estivesse morando nos Estados Unidos, esquece, porque lá ele tem que pagar tudo. Você sabe que aqui a gente, na verdade, paga, né? Hoje a gente paga. A gente paga porque a gente paga impostos. Sim. O pagador de imposto, o brasileiro, ele que financia o SUS, né? Nos Estados Unidos é diferente, né? Como a tributação também é diferente, uma saída de lá é bem diferente da nossa aqui. Uma saída lá, com ambulância, ela gira em torno... Uma saída, uma dor de cabeça, vamos supor, não fez nada, não fez eletro, não fez um acesso venoso, não correu o rim, no soro, não fez nada. Só pegou a pessoa, levou para um hospital que ele vai fazer tomografia, alguma coisa por essa dor de cabeça, né? Ele só pegou na ambulância e levou $500 a $1.000, né? Isso é inicial. Isso cai na conta dele, né? Cai na conta dele. Ou ele tem que pagar ou o seguro dele cobre, né? Se ele tem seguro. No Brasil, ele já não tem esse problema, né? Porque ele é atendido. Ele é atendido. Inclusive... Mais ou menos que o cara, por exemplo, às vezes você tem que remover um paciente daqui de Foz e levar para Curitiba. Isso nós temos o serviço também de transporte sanitário. Né? A gente faz isso com os pacientes que têm procedimentos agendados de alta complexidade, né? A gente tem o procedimento de baixa complexidade, de média e de alta complexidade. Muitos pacientes saem do hospital municipal, vão para Curitiba fazer esse procedimento. E a gente tem outra equipe, que é o transporte sanitário. Né? E é uma ambulância totalmente equipada? Como é que ela Não, é uma ambulância categoria A, né? Que as ambulâncias são categorizadas por A, B, C e D. Né? Então, a ambulância tipo A é uma ambulância que tem um condutor, um técnico de enfermagem, mas ele não tem todo o equipamento de atendimento pré-hospitalar. É diferente. Ele não faz um atendimento em via pública, ele não remove o paciente de um trauma, mas ele tem uma equipe para fazer o transporte de um paciente estável. Entendeu? O paciente tem que estar estável. O paciente tem que estar estável. E o custo disso aí, mais ou menos? Uma viagem dessa é custosa, né? Ela exige um empenho para fazer a viagem, as diárias da equipe, o salário em si, as horas extras do funcionário, né?
Hoje está girando em torno de uns R$3.000, mais ou menos, né? Que Se ele for, depende da... Se ele for de uma iniciativa privada, se ele tiver um plano de saúde privado, sai bem mais caro. Depende, não, porque na verdade a gente está falando de custos. De custo. A gente não está fazendo o que o mercado aplica. A gente não usa o mercado para esse valor. Essa valorização que eu estou colocando é o custo, né, então, que mas a saúde tem. É importante que o cidadão... Mas, Júlio, varia muito. Tá? Assim, isso varia muito da equipe que você vai montar, do que você precisa de equipamento e da distância do tempo de retorno. Sabe, eu entendi. Só que é para que o cidadão lá da ponta ele saiba a importância do SUS. Porque as pessoas não valorizam o SUS. E o SUS, cara, é uma maravilha, cara. Essa que é a realidade. Sem dúvida, sem dúvida. Ter profissionais como você na ponta, ter a minha esposa, eu sei, ter o Dr. Fábio como secretário de saúde, eu acho que a gente é privilegiado. Foz do Iguaçu tem privilégio, cara. Hoje eu tenho orgulho de falar que a gente está hoje formando uma equipe muito coesa, sabe? Uma equipe muito integrada e que todos os setores dentro da saúde trabalham em prol de uma integração de processos, né, para que tudo se estruture. Eu acho que foi uma coisa muito sábia do Fábio, né? Eu admiro ele como profissional, como pessoa. Eu também admiro. Admiro ele como secretário também. E como secretário, ele teve uma ideia muito brilhante que a gente estava precisando muito, sabe? Como as UPAs retornaram do Hospital Municipal para a mão da Prefeitura, nós necessitávamos de uma diretoria de urgência. Hoje, a diretoria de urgência concentra, né, os processos de urgência, né? Claro que o diretor não dorme, né? O diretor de urgência não dorme, não tem necessidade de dormir, não, né? Mas assim, mas em si, a gente, como tem todos os dispositivos, os equipamentos numa mesma diretoria, então a gente compartilha de protocolos, compartilha de ideia, compartilha de procedimentos que integram cada vez mais a equipe, entendeu? Então, Jaime, qual é o papel central das unidades de pronto atendimento na rede de saúde brasileira? Para a gente assim, entender como que foi criada a UPA. Primeiro, nenhuma UPA no Brasil é montada sem SAMU. Existem equipamentos, que a UPA é um equipamento, o SAMU é um equipamento. Tem outros equipamentos que necessitam ter SAMU e UPA, né? Outros equipamentos de saúde, né? Não vale citar um por um, mas alguns equipamentos tipo SAID, outros dependem desse tipo de equipamento. Por exemplo, o CAPS depende do SAMU e da UPA estar montada, o SAID, outros equipamentos dependem. Por quê? Porque a rede ela é feita de estrutura. A estrutura base para se montar uma UPA é primeiro o SAMU. Então, por isso o SAMU veio primeiro. Depois, numa segunda portaria, foi criada a UPA. A UPA é uma unidade de pronto atendimento, ela é um projeto também no Ministério da Saúde, também tripartite, também, que há uma participação do Estado e do município e do governo federal. E do governo federal predominante, que é diferente um pouco do SAMU. E essa é uma estrutura montada e tem uma estrutura já pré-prevista de quantas salas. Então, hoje nós temos 2 UPAs porte 3, que é interessante que a gente está no limite da habilitação. Por quê? Para você habilitar uma UPA, como o SAMU, por exemplo, para você habilitar um SAMU no tamanho que a gente tem que ter 600 mil habitantes. Aí eu te pergunto, por que a gente tem tanta ambulância e se a gente precisa de 600 mil? Porque a gente tem muito atendimento. Já foi dito pela prefeitura que a gente tem muito mais cartão SUS do que a gente tem de população. E isso foi já uma leitura muito antiga. Tanto que o SAMU necessitou ampliar e ainda necessita mais de ampliação. A gente ainda está esperando. Agora você falou SAMU porte 3. O que vem? Não, UPA porte 3. Existe a UPA porte 1, porte 2 e porte 3. Nós temos a UPA maior porte. A maior porte? É o maior porte de UPA. Nós temos duas. Duas? Pelo dimensionamento,
deveríamos ter uma, sabe? E um outro pronto atendimento, mas a gente tem 2. E mesmo assim, a gente ainda tem um número altíssimo de atendimento. Então, na realidade, precisaria de uma outra terceira. Não, na verdade, nós temos 3 portas de urgência. 2 UPAs habilitadas, que aí tem um projeto. Esse projeto, ele dá habilitação. Essa habilitação vem um recurso do Ministério da Saúde. Então, nós temos 2 habilitadas e nós temos o pronto atendimento da Ítalo, que, por estar numa região muito populada, com a população muito grande, né, ela também acaba fazendo um atendimento também muito intenso. Nós temos aqui na SAMEC a média diária chega de 380 a 500, 520 pacientes por dia. A UPA Walter com 300, 350 atendimentos por dia, até 400 já chegou a atender. E a Ítalo, que vai de 250 a 320. Nós temos ao todo, por mês, 22 mil atendimentos, de 22 a 23 mil atendimentos. Caramba, bicho. De urgência. Cara, é isso tudo, cara? Por mês? Por mês. Caramba, imagina o custo disso, cara. Em um ano nós atendemos a população inteira. A gente, claro, em números. Não sim, que a gente atenda mas toda a população. Imagina o custo disso. O custo, ele é dividido com o governo, né? O governo federal ajuda, né, numa parte, e a gente implementa com as outras, com outros aportes. Né? O Júlio, quando você fala assim, um custo, o que é o custo quando a gente fala de saúde? Quando a gente fala da vida humana? Né? É complicado, né? Quando eu gosto de deixar uma pergunta assim, olha que interessante. Não sei se você lembra, né? Quando a gente vai comprar um carro lá, a gente pode escolher entre airbag de cortina, aí tem um airbag lateral, agora tem airbag para tudo quanto é canto, né? Isso tem um preço, concorda? Se você vai escolher um carro e você tem um dispositivo de frenagem, um dispositivo um pouco mais equipado, às vezes você paga aí, vamos supor, né? Vamos dizer aí, em termos de 100, um carro que é popular, que é mais simples, ele custa 100 mil, né? Um carro um pouquinho mais equipado, ele custa 40 mil mais, nesse mesmo carro, não é? Mais ou menos. Quanto que é uma diária de UTI? Nem imagino. De 10 a 20 mil, né? Numa particular. Então, você prefere pagar um pouquinho a mais, ter um carro mais equipado, ou você prefere correr o risco? Claro, eu não vou botar aqui, eu não vou colocar aqui, o que eu estou colocando aqui não são conceitos de majority, sabe? De você dizer o que é melhor, o melhor ou pior dentro de um equipamento, de um material caro desse. Eu estou dizendo que a saúde da gente, ela não tem preço. Né? Quando você vai falar... Você me levantou uma questão... Ela tem um valor. Agora sou eu que fiquei bolado com o que você colocou. Eu tenho até uma vinheta do Tô Bolado, mas não dá tempo de me colocar a vinheta, não ia colocar. Mas eu tô bolado no seguinte: se o custo da saúde de um acidente é tão alto, por que não existem políticas públicas do governo para baratear e fazer com que o carro popular tenha todo o sistema de segurança que uma pessoa de porte, de muito recurso... Algumas coisas foram feitas. Sim. Algumas coisas foram feitas. Foram impostos limites, né? Eu não sei dizer qual que é a data, mas no decorrer de alguns anos para cá, foi obrigado primeiro o ABS, hoje todos os carros são obrigados a ABS, hoje é airbag. Então isso já é implantado, né, como lei. Diferente da Europa, que é muito mais dispositivos, né? Que aí ainda tem o controle de tração, tem outros dispositivos, né? Que também tá indo para uma direção de regulamentar. Né? Então, algumas políticas já estão feitas. Nós temos o PVT, Programa Vida no Trânsito, né? Que é um programa que se estuda, é uma equipe que trabalha. Talvez seja legal fazer uma entrevista com eles. Eles são uma equipe muito legal que trabalha faz programas para que reduza o acidente no trânsito. Né? Eu entrevistei um podcast com
Acho que foi o diretor do Foz Trânsito. Então, a gente E tem a aí, Foz Trânsito, a então, Guarda, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, nós temos e aí eu mostrei para o ele SAMU, o todo que mundo. a França fez. A França, ela pegou as motos de 2 rodas e botou uma terceira roda. E eles Isso, observaram, reduziu Júlio, drasticamente. a gente Os hoje... a quantidade de acidente de hoje de moto em Foz do Iguaçu é altíssimo. Eu acho que o SAMU deve atender um monte de ocorrência disso, né? Hoje a moto é um impacto muito grande, né? Se você for analisar, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de moto, porque eu sou muito contra. Eu acho que é um equipamento que não precisava ter, sabe? Eu acho que é um meio de transporte muito perigoso, sabe? Existem muitas coisas que precisam ser reavaliadas em cima disso, né? Só para tu ter ideia, hoje nós temos 70% de todo o trauma, vamos supor que a gente tenha atendido 100 traumas, né? 100 pessoas foram atendidas por trauma. 70 é moto. Isso é altíssimo. Então, isso é altíssimo. E porque o custo, se você e for o custo disso? E o custo disso é altíssimo também. O custo social. Se você for pensar que cada pessoa que cai de moto, ele trabalha. Porque é muito difícil uma pessoa que está de moto, ele não ser trabalhador. Ele geralmente é um trabalhador. E as lesões são gravíssimas. Né? Que vai desde uma unha que caiu, né? Que bateu no meio-fio ali, ele soltou a unha, até perder a perna inteira. Ou a vida. E muitas vezes esse trabalhador ele não é regularizado, né? Ele não é regular, e aí tem um problema do família, social. Tem um problema que da remuneração salarial. Fora todo o gasto que tem, né? Todo gasto que tem, que é necessário para você poder manter aquela vida, manter aquela pessoa, ele depois pode ter sequelas, né? Então, assim, moto, apesar da gente ter moto, né? Que a gente tem a motolance, mas, assim, tem muitos detalhes nesse tipo de atendimento que a gente tem que se atentar. Né? E por isso que na França eles colocaram a moto com 3 rodas. Isso já deu uma sentido básico. Não é só capacete. Né? Existe obrigatoriedade de usar bota, de usar calça, de usar casaco de couro, proteção, sabe? O capacete ser fechado. Então, existem muitas coisas que fazem muita diferença. Júlio, sabe por quê? Quem trabalha num pronto atendimento, igual eu trabalhei anos no pronto atendimento, você vê nítido. Né? É notório. Se tiver frio, caiu de moto, se machuca muito pouco. Se tiver calor, caiu de moto, se machuca muito. É interessante. Porque o cara tá de casaco. Pelado. Pelado, praticamente pelado. Sabe? Tá no calor, e é difícil você ver a abrasão, a queimadura do asfalto. É muito lesão. Aquilo cria uma lesão muito. Aquilo dói muito, sabe? É demais. Eu tenho certeza de que se a pessoa soubesse o quanto dói, saía de calça. Então, pelo menos. Você vê que a importância de um podcast onde a gente está falando sobre esses assuntos. Então, você que é motoqueiro, viu? Cara, vai vestido, põe calça comprida. Mesmo com calor. Faz muita diferença. Faz muita diferença, tá vendo? Quem tá falando aqui é um especialista, não sou eu, não. Hein? Mas, ô Jaime, com quais outras partes da rede de atenção à saúde, o RAIS, as UPAs, se integram? Então, as UPAs, as UPAs fazem uma recepção do paciente de urgência e emergência, né? Mas a gente sabe que ela é uma válvula, porque se os equipamentos eles não estão dando o suporte ou a capacidade dos equipamentos em volta, como a rede de urgência e emergência não atende todo aqueles pacientes, a gente acaba impactando diretamente para a UPA, né? Mas, numa segunda visão, até dentro dessa nossa gestão, a gente está organizando vários equipamentos, né? Como o SAD, né? O atendimento domiciliar, né? Dos pacientes. Por exemplo, o SAD. Pouca gente conhece o SAD, é da outra diretoria da minha amiga Tati, né? E eu acho que até é legal você chamar ela aqui também, que é muito... A diretoria dela é muito interessante. E o SAD, ele trabalha com um atendimento domiciliar. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um paciente lá na UPA, e esse paciente lá da UPA, ele recebe 5 dias de antibiótico, né? Estabilizei.
Estabilizei o paciente, é uma idosa lá, de seus 65 anos, já está estável, a infecção urinária dela melhorou, só que ela já está se sentindo bem, ela se sente bem para ir embora para casa, só que ela não pode fazer o antibiótico, porque o antibiótico dela é só intravenoso. Aí nós inscrevemos ela no sistema, o SAG recebe essa fila, chama, a gente manda ela para casa, ela em casa recebe o resto da terapia do antibiótico. Né? Ela fez 3 dias lá na UPA, mais 2 dias, 7 dias, 3 dias em casa. Entendeu? Isso é um serviço. A outra integração, por exemplo, nós temos a atenção básica, onde a gente, em alguns casos, referencia, né, para atenção básica. Tem pacientes que chegam num quadro complicado, né, que a gente estabiliza aquele paciente e, de uma certa forma, ele prossegue o tratamento dele na atenção básica. Então, tem muitos pacientes que a gente orienta a procurar atenção básica na sequência do tratamento, para pesquisar sobre a doença, né, entender melhor e até fazer o tratamento complementar. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que muita gente me parou na rua e me perguntou, que eles souberam que eu ia fazer entrevista contigo sobre o da SAMU, da UPA, né? Quantos % de casos são solucionados na própria UPA? Nós temos essa taxa, uma taxa muito difícil de avaliar, né? Mas a gente pode avaliar assim, nós temos em média, por exemplo, na SAMEC, em torno de 10 a 11 mil pacientes por mês atendidos, né? Uma média assim de 450 pacientes por dia. Desses 450 pacientes por dia, nós mandamos encaminhar para hospitais em torno de uns 10 a 15, mais ou menos, 450, 10 a 15. Né? Por falta de vaga, eles acabam ficando ali, né? Nós temos alguns pacientes. Então, esse número, ele flutua muito. Então, mas existe um percentual muito alto que você consegue identificar. Ó. Nós não o que é encaminhado para o hospital é porque nós não solucionamos. Então, de 450, 15 pacientes, mais ou menos, são referenciados diariamente. Né? Então, a gente tem uma proporção de resolutividade muito alta. Né? E, assim, a gente sempre trabalha, a gente sempre pensa, eu uso até o teu canal aqui para publicar, que a gente precisa usar a UPA da forma melhor possível. Nós precisamos entender o que é urgência e emergência, o que é urgência, o que é uma emergência e o que a atenção básica faz. Então, a gente não consegue dar tratamento longo, sabe? Por exemplo, uma hipertensão. Um paciente que chega com um quadro de uma crise hipertensiva, ele precisa de um atendimento logo, né? Eu sou hipertenso, controlado, uso medicação, a gente precisa tomar remédio, né, constantemente. Mas quem faz esse controle é a atenção básica. A gente não consegue esse controle de pressão, o controle da hipertensão, trocar o remédio dentro de uma UPA. O que a gente atende? O paciente não tomou remédio, sabe? Tomou todo esse final de semana, tem uma crise hipertensiva, tal, está sentindo dor na nuca, dor no peito, vai para a UPA. Ok, isso é uma crise hipertensiva, está lá com seus 200 por 120 de PA, né? 240 por 120 de PA. Esse cara precisa de atendimento na hora. Tranquilo. Mas você entende que o tratamento a gente não vai dar? A gente vai tirar da emergência. Eu vou precisar que ele melhore a alimentação, que ele vá no posto, vá na unidade básica de saúde. E peça um atendimento para que ele possa fazer o acompanhamento da pressão, né? E até mesmo o cardiologista, se ele necessitar, né? Então, é importante a gente ver que a UPA ela faz o atendimento de urgência e emergência. E aí tem uma coisa que você está falando, porque a Madalena, ela ficou, que ela me contou e ela estava falando, porque eu fui lá na UPA, chegou lá, fiquei, e aí demorei para ser atendido, que não sei o quê. Tem uma regulação, né? A pessoa chega lá na UPA, ela não vai ser atendida de imediato. Vai depender do grau de... Explica melhor isso. Você chegou na UPA, você vai ser passado a tua ficha num sistema, né? E você vai aguardar a classificação. Na classificação, o enfermeiro vai verificar todos os seus sinais vitais, coletar o histórico
e fazer uma classificação de risco que chama Manchester. É uma classificação, um protocolo internacional criado na cidade de Manchester, na Inglaterra, e esse protocolo é adotado para a maioria dos pronto-atendimento do Brasil todo, né? E nesse protocolo é por cores, que a gente utiliza de cores, onde tem o vermelho, que é o mais grave, né? O paciente grave precisa de 0 tempo de atendimento, né? Por exemplo, esse paciente que é grave, ele nunca chega nem andando, né? Só para tu ter ideia, é um paciente que chega com SAMU. Esse é o vermelho, ele chega lá direto. Inclusive, a gente tem uma sala vermelha para esse paciente. Aí a gente tem um paciente amarelo, que aí a gente tem uma sala amarela. Né? Então, ele é classificado como amarelo. Ele é atendido, às vezes, na frente ali, né? Porque ele tem um período maior do que o vermelho para ser atendido. A gente tem o verde, que é um pouco urgente também, e a gente ainda tem o azul. E algumas UPAs no Brasil usam o branco. O branco é que essa pessoa chegou ali, não era nem para estar ali, sabe? O azul, na realidade, ele deveria ser atendido, ele teria que ter procurado o posto de saúde, na realidade, né? O verde e o azul, a maioria são solucionados no posto de saúde, né? Mas a gente entende que, naquele momento, não dá para a gente fazer um debate técnico em relação àquilo, nem fazer um encaminhamento. 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite, 2 horas da manhã, ele vai classificar e ele vai ser atendido. Agora, mas esse tempo, Júlio, esse tempo do verde, que é essa paciente, esse tempo de atendimento, ele varia, realmente. Varia, né? Varia, mas ele é necessário. Ele é necessário para que a gente possa dar o atendimento, não para a gente priorizar ele, mas para a gente priorizar aquele que precisa mais. E é isso que às vezes o pessoal tem dificuldade de entender, né? Porque se chegou um paciente que é vermelho, ele tem prioridade, né? Se o paciente é amarelo, na verdade, ninguém vê. Ninguém vê. Lá pela emergência. Ele já está sendo atendido. O amarelo tem prioridade. Aí o cara ele é paciente branco. Eu vou te falar, que hoje a população colabora muito, sabe? Eu tenho percebido que ultimamente a gente tem recebido mais elogios. E outra, a gente não espera que seja elogio. Elogio é só um feedback de que a gente está indo no caminho certo. Sabe? Hoje a gente foi chamado servidores concursados, né? E eu tive uma reunião com eles e tenho passado na UPA. Eu fico muito feliz de ter colegas concursados, não desfazendo da equipe que eram de PSS, mas eram funcionários que eram do municipal e que também são excelentes profissionais, mas que a gente agora tem uma equipe que está recente, né? E foram muito bem recebidos lá. A gente fez uma transição muito equilibrada, a gente não teve nenhum problema de atendimento, de queda na qualidade, nada. As pessoas são muito profissionais, e muitos são profissionais de longa data, né? Que já estão, inclusive, nos hospitais trabalhando, sabe? Em pronto-socorro, em emergência. Da Itamed, do Hospital Municipal mesmo. Alguns foram até do Hospital Municipal que passaram no concurso. Então, hoje eu estou muito feliz assim com o resultado que a gente tem apresentado. Claro, a gente tem que melhorar o tempo todo. Eu falo para a equipe, você tem que estar antenado para todas as reclamações. As reclamações, Júlio, chegam para a gente para nos mostrar o que a gente está errado. Lógico. Entendeu? Eu não vejo negativo. Eu também concordo com você. Eu não vejo negativo. E eu não entro no debate porque minha função não é entrar no debate. Eu pego aquela reclamação e vamos trabalhar da melhor forma possível com a equipe. Ver o que pode tirar o de melhor daquilo ali. Exatamente. Porque se a pessoa está reclamando, você tem que analisar até que ponto aquilo está interferindo. Exatamente. É claro que assim, é muito bom receber um elogio, mas a gente tem aprendido também bastante com as reclamações, porque a gente tem que objetivar, pensar no paciente. Sabe? Agora, Jair, esse deve ser o foco. Eu assistindo o Jornal da Cultura, e aí teve um ouvinte lá na Cultura, né? Acho que não sei se foi a entrevista com o Dr. Fábio, mas foi com um médico. E aí o cara reclamou, né? Porque o cara estava reclamando de que tem muitos encaminhamentos do posto para a UPA e que, na realidade, não havia necessidade do encaminhamento do posto para a UPA, e sim
o posto teria que ter solucionado o problema. Júlio, Ocorre isso realmente ou isso aí é... Ô, Júlio, É mais existem dos dois lados, né? Existe o encaminhamento da UPA para o posto, do posto para a UPA. Eu acho que a gente trabalha integrado. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O objetivo é a gente fazer uma saúde completa, sabe? É integralidade. Está lá na 80-80 do SUS, a criação do SUS, ela tem lá como um princípio básico do SUS a integralidade. A gente tem que trabalhar de forma integral. O paciente tem que ser atendido integralmente, sabe? Eu acho que não existe cisão. Ali é da atenção básica, ali é meu, não. Aquele é o nosso paciente SUS, sabe? E eu tô ali, a gente tá ali e não vai questionar, sabe? A gente vai atender. As estratégias que são feitas para a gente melhorar o aporte da atenção básica, melhorar o aporte da UPA como atendimento, melhorar a qualificação dos profissionais e dos equipamentos, a gente vai trabalhar sempre. A gente sabe que a gente vai incidir nisso numa melhora do atendimento do paciente. Mas não existe aquele paciente que vai ali, que vai lá, sabe? Que existe uma divisão, sabe? A gente tem que pensar no paciente como integral. Isso que você está falando, Jaime, eu até vejo que você está com um pensamento bem positivo nesse processo. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que olhar os dois lados, né? Então, todos pertencem à mesma rede. Sim, a gente não tem uma instituição X, Y, Z. Dentro do SUS, a gente tem um atendimento SUS, né? E as pessoas se complementam. Então, assim, eu me dou muito bem com o pessoal do Hospital Municipal, me dou muito bem com o pessoal dos outros dispositivos da atenção básica, do SAID, do CAPS, sabe? Eu acho que cada vez mais, Júlio, a gente está integrando o processo, sabe? Tá, cada vez mais. E o resultado acaba sendo o quê? Positivo, sabe? Porque o paciente tem a resolutividade, acaba alcançando o melhor atendimento, sabe? O paciente chega no diagnóstico que ele precisa, chega no tratamento que ele é necessário, sabe? Recebe a medicação que é prioritária, que é necessária. Agora, aqueles pacientes que estão lá na UPA, mas que já estava na hora de sair da UPA e ir lá para um hospital. Isso aí, eu acho que é o maior gargalo que nós temos hoje. Então, vamos falar o que a gente fez, né? O que a gente fez de lá para cá, desse começo do ano para cá. A gente começou a trabalhar com a Central de Regulação do CESA, né, que é a Secretaria de Estado da Saúde, né, Secretaria de Saúde do Estado. Esse CESA é o GSUS. O GSUS é uma central estadual e a gente implantou 100% dela nas UPAs. Para que a gente, nesses momentos que a gente passou agora, 2 meses atrás, das RAG, que são as síndromes respiratórias graves, ela encheu muito a UPA e os hospitais ficaram lotados o estado inteiro. Não foi o Foz do Iguaçu, o estado inteiro ficou lotado. Então a gente, dentro do comitê de urgência, a gente pactuou de que a gente ia colocar no GSUS e expandir o leito para o estado. Numa conversa junto com a macro-regional, que é de Cascavel, que é a nossa regulação macro, que é onde pega várias regiões, Beltrão, Umuarama, a gente conseguiu uma conversa mais alinhada com eles, com a nossa regulação, com os hospitais, com o Estado dando aporte, nós ampliamos. Todo mundo sabe agora que a gente tem mais 15 leitos pediátricos, né? Que a gente está com um déficit muito grande. A gente está com 10 leitos de UTI em São Miguel do Iguaçu. A gente vai tá tendo agora 25 leitos adultos em São Miguel do Iguaçu, mais 10 leitos que vai abrir no dia 8, no primeiro, 1/8, de UTI, né? Então a gente fez uma expansão. Essa foi uma das expansões. Esse 10 leitos que você falou que vai abrir de UTI vai ser em Foz ou São Miguel do Iguaçu? Mas faz parte da rede SUS, que faz parte da macro regional e que também é a nossa regulação do SAMU aqui. Então hoje, diferente de outras épocas, a gente conseguiu dar fluidez nesse paciente que para, dependendo de procedimentos. E vou te falar. Então melhorou um percentual altíssimo de melhora. A gente ainda vai melhorar mais. A gente ainda vai melhorar mais. A gente tem expectativa de pegar mais hospitais credenciados, né, e ampliar para Foz do Iguaçu, que é o nosso próximo objetivo agora, a gente ampliar
dentro de Foz do Iguaçu, porque esse paciente ainda tem necessidade de ir para São Miguel, para Matelândia, Medianeira. Mas assim, o objetivo não é o local onde que ele vai. É dar a melhor assistência para aquele paciente. Socorrer o indivíduo. E eu ficar com a UPA mais preparada para receber mais pacientes. Né? Então, esse é o objetivo. Esse foi um trabalho que a gente fez, que a equipe, junto com o Estado, junto com a dona regional, que eu, na minha inocência como gestor, eu sou muito novo ainda como gestor, mas foi a primeira vez que eu estou vendo uma integração tão forte entre o município e o Estado, e isso resulta em ótimos resultados, traz ótimos resultados para Foz e muda. Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito grande pela frente de mudança e de melhoria. Agora, Jaime, você é um cara, como você é irmão da minha esposa maravilhosa, Regina, que é uma médica muito comprometida com a saúde, e você também é uma pessoa comprometida muito com o SUS, com bom atendimento. O que dentro da sua cabeça, do seu sentimento, o que você acha que precisa, assim, de urgência em Foz do Iguaçu para melhorar? Olha, Júlio, isso é uma pergunta complexa, né? Eu acho que a gente, hoje, está num rumo de melhora, Júlio, sabe? A gente está cada vez mais se alinhando com o que realmente Foz do Iguaçu. Eu acho que hoje o que, se você colocar numa hierarquia de processos, né, que tem vários processos, né, que a gente está melhorando. A gente está ampliando a frota do transporte sanitário, a gente está melhorando os atendimentos do Hospital Municipal de alguma forma, reestruturando o hospital, fazendo entender que a gente precisa de aporte financeiro, ampliando o SAMU, ampliando algumas viaturas, ampliando também para a região. Dentro de tudo, eu acho que o mais importante é a questão do governo federal entender que nós somos fronteira. Eu acho que isso vai ser um marco de mudança na nossa região. Porque a população já entendeu isso há muito tempo. Só que agora a gente está trabalhando documentalmente, sabe? A gente está documentando isso. O Fábio é uma pessoa extremamente, muito bem articulada e muito argumentador. Muito técnico, muito técnico. E uma pessoa que está tocando esse processo junto com o governo federal e junto com o governo do Estado. Junto com o governo do Estado e o nosso general, o prefeito. Eu acho que eles estão conduzindo isso de uma forma muito técnica, muito coerente e que vai gerar muita mudança, Júlio. Porque só depois que a gente tiver essa visão modificada, sabe, e que Foz do Iguaçu vai ter uma leitura melhor. Sabe por quê? Porque não tem como, eu não desfaço de nenhuma cidade do Paraná, Júlio. Não vou desfazer de nenhuma cidade. Cada cidade, como Cascavel, é uma cidade maravilhosa também, grande, tudo. Claro, eu escolhi aqui. Aqui foi a cidade. Amo a cidade onde eu nasci. Uma beleza natural, os colegas de infância e tudo. Mas isso aqui é um lugar maravilhoso, Júlio. Maravilhoso. É um lugar de fronteira, um negócio, sabe? Tem as nossas cataratas, tem Itaipu, sabe? Tem tanta coisa aqui maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem não entendimento de outras esferas. O grau de complexidade de entrada de paciente externo que sobrecarrega a rede. Júlio, eu tenho registros, né, de que a gente recebe constantemente vans descendo pacientes que vêm de outro país, sabe, para ser atendido na UPA. Sabe? De nenhuma forma eu quero desenvolver uma desassistência dessas pessoas. De nenhuma forma. Sabe? A gente faz cumprir o SUS. O SUS, você está no Brasil, você vai ser atendido. Sabe? Claro que vai ser nas urgências e emergências, né? Principalmente, né? Nas urgências e emergências. A gente não vai virar as costas, mas a gente precisa fazer essa leitura, essa documentação, esse entendimento de que isso existe, isso é totalmente fora, diferente de outras cidades. As outras cidades não têm. Toda cidade de fronteira, ela
passa por esse problema, né? Júlio, a gente teve um simulado da Anvisa aqui, muito interessante a avaliação. E foi visto isso também no simulado. Tivemos também uma avaliação externa provocada, que é uma avaliação externa provocada, é assim, o Brasil provoca uma avaliação externa do Brasil, sabe? E essa avaliação vem pessoas de vários países da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, fizeram uma avaliação do Brasil, né, em 2 lugares. Do aeroporto internacional de Guarulhos e de Foz do Iguaçu, para entender como é a entrada das pessoas no Brasil e qual é a vulnerabilidade de saúde nessas 2 entradas. E que é totalmente diferente, Júlio. Ali você tem um aeroporto internacional, pessoas que voam de avião, são pessoas que têm recurso financeiro, né? Não é qualquer um hoje que faz voo internacional. Sim. Aqui, a gente tem uma fronteira que a pessoa vive de atravessar a fronteira, né? Ela vive dessa vida de vir aqui, tá? Os familiares aqui, às vezes aqui, ou os familiares estão lá. O teu negócio está aqui, ou às vezes está lá, você mora aqui e o teu negócio está lá, às vezes você mora lá, teu negócio está aqui, né? Então, é totalmente diferente. Então, essa avaliação foi muito interessante, a avaliação que foi feita, de levantar essa verdade, né? Então, assim, Júlio, voltando lá, eu acho que uma das coisas que precisa acontecer em Foz do Iguaçu é esse entendimento. Esse entendimento pelas esferas federais. Na verdade, assim, as pessoas, os governantes já entendem. Isso tem que virar política. Virar portarias, virar leis que nos dão mais estrutura. Então, olha, você que é deputado federal, dá uma olhadinha nesse podcast, vê com carinho Foz do Iguaçu, vê a quantidade de estrangeiro que é atendido no nosso hospital, nas nossas UPAs, vê o volume de recurso que o município gasta e que deveria ter um aporte diferente. Pensa num projeto de lei, eu acho que vale a pena, viu? Jaime, o papo tá bom, mas você sabe que o nosso tempo estourou, né? Estourou. Estourou. Você vê que passa rápido, né? Você vê. E aí, porque a gente conversa quase todo dia, né? Agora, eu gostaria que você fizesse uma fala final do teu dia aqui nesse podcast e qual é a mensagem que você pode passar para aquele cidadão olhando essa câmera aqui, ou aquela lá, de preferência, aquela lá é melhor ainda, você falando, né, o que você acha que você pode passar de mensagem para aqueles nossos amigos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo? Esse foi um papo muito bom, Júlio, é um papo muito bom que nós tivemos aqui, né, muito produtivo, né? Eu espero que as pessoas aproveitem o conteúdo desse papo. Foi um papo rico, cheio de informação. Eu conheço o Júlio há muitos anos, é uma pessoa muito dedicada dentro daquilo que faz, e eu acho que isso eu aprendi com ele, né? E com ele e com essa esposa dele também, é uma pessoa maravilhosa também. E eu acho que o recado que eu deixo é que todos entendam que o SUS é para todos e ele precisa ser acompanhado, ele precisa também ser usado da forma mais correta possível, né? Então eu peço sempre que as pessoas cuidem da saúde. Eu acho que a melhor forma de você usar bem o SUS é você valorizar a sua saúde em primeiro lugar e não esperar que o SUS que faça esse processo. Esse processo tem que partir de cada um de nós, né? De cada um de nós. A preocupação com a sua saúde enquanto você tem saúde, né? Esse é o melhor momento. O melhor momento de cuidar da saúde, né, Júlio? É enquanto você tem saúde. Porque depois que você não tem saúde, aí você necessita de um apoio externo, do familiar e tudo, né? Eu falo isso porque a gente trabalha na UPA, né, Júlio? E a UPA, ela atende muita gente que durante um período muito grande da vida não tomou as necessidades, os cuidados necessários, né? E acabou incidindo ali numa emergência. Claro, a gente vai atender. Isso aí é o nosso trabalho. E a gente vai atender da melhor forma possível. Mas cuida da saúde. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer para
para a gente reduzir o impacto do SUS, né? Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Bola Toda. A bola continua rolando em Foz do Iguaçu. Por quê? Por quê? Porque você tem que dar o seu like, compartilhar e não esqueça de tocar o sininho, falar com o seu familiar, toca o sininho e assiste os nossos vídeos. Só assim a bola vai chegar até a sua casa com alegria e eu te desejo muita energia para você e para sua família. E grato por você estar aqui assistindo esse nosso vídeo. Até o próximo episódio.